Olá, amigos, amigas, eu sou o pastor Rony Clayton e este é o programa Palavra Viva aqui na TV Orion. É muito bom poder estar aqui com você, amigo, amiga. Eu sou o pastor Rony da Primeira Igreja Batista em Serquilho e é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, a palavra viva. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela o WhatsApp. Você pode mandar as suas sugestões de temas, de pregadores até para vir participar aqui do Palavra Viva. Você pode dar sugestões para a TV Orion, porque queremos fazer o melhor para levar uma palavra de Deus ao seu coração. Também estamos transmitindo pelo Facebook. Você que está aí no Facebook, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe esta live para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. E para você que está assistindo pela TV, muito obrigado. Você vai também poder enviar a sua mensagem, a sua pergunta. Se depois desta mensagem que vamos falar hoje, você tem alguma pergunta, você quer ampliar o seu conhecimento a respeito do tema, você também pode mandar as suas perguntas, pode mandar na live, pode mandar que nós vamos fazer o possível para responder as suas perguntas. E hoje eu quero falar com você a respeito do medo. Do que você tem medo? Do que acontece na sua vida que te deixa apreensivo, ansioso, às vezes imobilizado? Eu quero falar com você a respeito de um tema que é complexo, o medo. E nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 19. Se você não tem a Bíblia aí na sua casa, você pode ir na internet, você pode ir na Apple Store, no Google Play. Lá você encontra algumas Bíblias para baixar no seu celular. Procure uma Bíblia, tem uma Bíblia lá que chama NVI. É uma linguagem fácil, você vai poder aprender um pouco da palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 19, existe um texto que é muito conhecido, que é a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E eu vou começar a partir do capítulo 15. Diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como podem, se demorasse, pegar os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Salvando-me a vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela virá a minha alma. Quando a isso estou de acordo, para que não subverter a cidade. Muito bem. Esse Ló estava ali com suas filhas, a sua família, e eles então já havia sido declarado que a cidade seria destruída. Estava certo, o Senhor avisou a Ló. E agora ele sai da cidade. E aí, logo cedinho, olha o que acontece. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo,
da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Havia uma ordem. A ordem era simples, era clara, era direta. Ló, você deve sair da cidade com a sua família. Então ele pega a esposa e as filhas e vai em direção e sai da cidade. Mas havia uma ordem: não olhe para trás. E aqui é muito interessante. Quando nós vamos nos lançar em algo novo, sempre temos aquele friozinho na barriga. Antes de começar o programa, e o Eduardo fala: pastor, vamos entrar no ar, sempre dá aquele friozinho na barriga. Isso é normal, faz parte da nossa vida. Eu vou colocar uma imagem para você. Eu faço parte de uma comunidade na internet que chama Confraria Café Brasil. E o Eduardo vai colocar para mim e para você a primeira imagem. E a Confraria Café Brasil é um grupo na internet que extrapolou a internet e a gente conversa lá sobre coisas muito interessantes. E nessa semana nós conversamos sobre o medo. Então, o medo faz parte da história humana. O medo faz parte da experiência humana. O medo faz parte da vivência do homem. Veja que a mulher de Ló, quando ela olha para trás, ela estava pensando o quê? Ela estava pensando que a Sodoma e Gomorra estava naquilo que era a zona de conforto dela. Ela estava sabendo que aquilo fazia parte da vida dela, e agora, saindo de Sodoma e Gomorra, ela vai para o desconhecido. Ela vai para algo que ela não conhece. O coração da mulher de Ló estava no passado, naquela cidade, na devassidão, na podridão, na maneira que aquelas pessoas viviam. E agora, então, ela precisa ir para o novo, para o desconhecido. E eu não sei o que é o desconhecido. Talvez você que esteja assistindo esse programa hoje, talvez você esteja assim, diante de algo novo, diante de algo que você não imagina o que vai acontecer. E literalmente, a mulher de Ló ficou imobilizada diante da experiência que ela já tinha vivido atrás e agora para uma nova experiência que ela não sabe o que vai acontecer. O medo da mulher de Ló se transformou em covardia. O medo se transformou em covardia. Qual a diferença então do medo e da covardia? Eu venho aqui na televisão, na TV Orion, e dá aquele frio na barriga, e aí o Eduardo diz: pastor, vai começar. O medo vem, mas apesar do medo, eu me lanço e falo com você. Quando eu comecei a dirigir, eu achava uma coisa absurda. É pedal, são 3 pedais, tem o câmbio, tem o retrovisor aqui, o retrovisor da esquerda, o retrovisor da direita, tem pessoas do lado, tem pessoas atrás, tem carro do lado, na frente, atrás. Aquilo me apavorava. Eu ficava com medo, mas eu tinha uma visão. Eu preciso dirigir, eu quero dirigir e eu vou dirigir. Eu fiz o primeiro teste, fui reprovado, fiz o segundo teste, fui reprovado, o desânimo me abateu, porém eu falei: não, mas se tem milhões de pessoas que dirigem em São Paulo, eu também posso dirigir. E aí eu fui para lá e fiz o teste, na terceira vez eu fui aprovado. O medo continuou, aquele friozinho na barriga continuou, mas eu me lancei. E aí, hoje eu sou um motorista não tão bom como eu gostaria de ser, mas eu sou um motorista já há 20 anos. Nunca capotei o carro nem nada.
Mas o medo existia e apesar do medo eu me lancei. E a mulher de Ló, o que aconteceu com ela? O medo paralisou. Ela ficou parada e literalmente o texto diz que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. O que deveria acontecer com a mulher de Ló, meus amigos? A cidade estava sendo destruída. Ela deveria então pegar na mão do seu marido e dizer: vamos deixar tudo isso para trás, vamos para algo novo, vamos para uma nova experiência. Vamos viver o novo. Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom com meu marido, com as minhas filhas. E agora vamos para uma nova vida, para uma nova etapa. Mas a mulher de Ló foi covarde. A mulher de Ló não se desligou daquilo que estava no passado. Quantas e quantas pessoas imobilizadas pelo medo. Quantas pessoas imobilizadas pela covardia que vem depois do medo. Você vai ter medo. Você vai ter medo. Medo do novo. Mas você precisa aprender a se lançar. Mas vamos seguir a história. Porque a história continua. A mulher de Ló converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se de Deus, de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades. E aí a história vai trazer um outro Ló. Aquele Ló corajoso, que seguiu em frente apesar do medo do desconhecido. Olha o que acontece com ele. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas filhas. Meus irmãos, meus amigos, você que está assistindo esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, você que está ao vivo com a gente, o que aconteceu com esse Ló? Aquele corajoso que pegou a sua família, deixou a cidade, a destruição e seguiu para uma nova vida. Agora ele se amedronta novamente, ele fica com medo, ele tem receio. O medo começa a paralisar novamente Ló, porque agora é outro desconhecido. Mas esse Ló, ele não entendeu. Ele não entendeu que o Deus que já tinha tirado ele da destruição, agora estava levando para uma nova vida. Meus amigos, quantas e quantas pessoas assim, ao pensar em algo novo, não conseguem dar passos na direção de mudar as suas vidas. Quantas e quantas pessoas imobilizadas. Vamos pensar em algumas delas? Talvez seja o seu caso. Algumas pessoas imobilizadas porque gostariam de estudar. Eu conheço muita gente assim. Muita gente que fala, olha, eu queria tanto estudar, eu queria tanto mudar de vida, eu queria tanto mudar de emprego, mas sem estudo eu não consigo mudar de emprego, mas eu tenho medo de ir para a faculdade e não acompanhar os estudos. Se você não tentar, não vai conseguir. Quantos e quantas pessoas eu conheço que gostariam de viajar para outro país ou até ir embora do nosso país e depois dizem, mas eu tenho medo do que vai acontecer lá. Se você não for até lá, você não vai saber como é viver ou estar em outro país. Eu faço constantemente viagens para a África, para Moçambique, e agora no dia 30 de junho eu vou novamente com um grupo grande, talvez mais de 10 pessoas, e eu encontro muitas pessoas dizendo que querem ir. No ano de 2015, foi a minha terceira viagem, eu tinha mais ou menos 20 pessoas querendo ir nesta viagem, mas o que aconteceu? Eu fui sozinho. Eu fui sozinho. Porque as pessoas diziam, pastor, eu quero ir, mas eu ouvi falar do ebola, e eu não sei como é que é esse negócio do ebola, mas em Moçambique não tinha ebola, não tem ebola.
Então o medo paralisou, o medo do desconhecido, as pessoas não conseguem se lançar. Esse Ló fez isso. Agora que ele poderia ter uma nova vida, que ele foi salvo da destruição, o medo se transformou em covardia. O medo se transformou em covardia. E ele foi para a caverna. E lá na caverna aconteceu algo terrível. Você pode seguir o texto aí na sua casa. As filhas deram de beber ao seu pai. E aí tiveram filhos do seu próprio pai. Algo terrível aconteceu com Ló. E eu digo mais, meus amigos, não sabemos mais nada a respeito de Ló. Tem duas coisas aqui importantes que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, qual é o nome da mulher de Ló? Não sabemos o nome da mulher de Ló. Por que não sabemos? Não importa. Não sabemos o nome dela. Não sabemos quem ela era. Não sabemos qual era a história dela pregressa. Não sabemos o que ela pensava. Não sabemos nada. A história dela acabou. A história de Ló é a mesma coisa. Aliás, eu já preguei essa mensagem em alguns lugares e eu pergunto, você conhece algum Ló? Você conhece algum Ló? Já conheceu alguma pessoa que chama Ló? São poucos Ló que a gente conhece. Por que são poucos? Porque Ló, a história de Ló acabou. Não tem mais história de Ló. Então, o medo paralisou e acabou com a história de Ló. E você? O que você pensa a respeito de Ló? O meu amigo Eduardo vai colocar umas imagens aqui que eu quero que você pense a respeito do medo. E nós vamos falar sobre esse medo, sobre as coisas que acontecem. Pode colocar primeiro, Eduardo? Eu faço parte, como eu disse, eu faço parte de um grupo na internet, está aí para você ver, Café Brasil Premium. Você pode acessar ali, ó, cafebrasil.top, você vai conhecer. E lá nessa semana, nós conversamos a respeito do medo. Então, veja essa imagem, veja a respeito do medo. Todo ser vivo é programado para ter medo, como uma resposta instintiva a potenciais perigos. Então, o que nós estamos falando aqui é que o problema não é ter medo. O problema não é esse. O problema é que a mulher de Ló e o próprio Ló ficaram imobilizados diante do medo e houve consequências pela imobilização. Mas veja um pouco mais sobre a questão do medo. Veja essa terceira imagem. Diante do medo, a reação é correr de volta para a nossa zona de conforto. Correr para a nossa zona de conforto. E quando não sabemos o caminho, seguimos quem diz que sabe. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem está imobilizado pelo medo vai ser levado pela massa. Quem está imobilizado e transformou então o medo em covardia. Esse é o problema. Vamos deixar bem claro. Olha aqui, olha. A quarta imagem, o medo transformado em covardia. Este é o problema. Então, meus amigos, o que aconteceu com esse Ló foi isso. Ele deixou o medo ser transformado em covardia. E o final dele acabou. A história dele acabou. Não sabemos mais nada sobre esse Ló. Então eu pergunto para você, como você quer marcar a sua história? Como você quer ser lembrado? Como você quer fazer acontecer a sua vida daqui para frente? Você vai deixar o medo te imobilizar ou o medo te impulsionar a fazer algo novo, a fazer algo diferente, a fazer algo em que Deus vai cuidar da sua vida, meu amigo, minha amiga? Preste atenção nisso. O nosso Deus, o Deus que tudo vê, aquele que era, que é e que sempre será, Ele mesmo colocou o medo dentro de nós.
para a reação diante dos perigos. E era assim desde o começo, desde a pré-história, quando havia animais soltos por todos os lugares, o medo fazia a reação, mas o homem dominou o medo e domina o medo. E eu quero chamar a sua atenção. O que te imobiliza hoje? O que te imobiliza? O que sai o medo e transforma em covardia? Segura, firme, ore, peça orientação na palavra de Deus. Leia a Bíblia, peça ajuda, mas não fique parado. A mulher de Ló não conseguia usar uma palavra que eu demorei para entender essa palavra. Ela não conseguia vislumbrar, ela não conseguia ver o futuro, ela estava imobilizada. Com Deus na frente, nós podemos vislumbrar um futuro melhor. Você está passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por um momento de depressão, de síndrome do pânico, talvez você esteja passando por um momento de perda de algum familiar, perca de emprego, perca da estabilidade, e talvez isso esteja te imobilizando. Mas vamos seguir o caminho diferente de Ló. Se Ló olhasse para trás e visse o que Deus fez por ele, se Ló entendesse o que Deus permitiu a ele uma nova vida. Sabe o que acontece, meus amigos? A gente esquece de olhar o que Deus já me deu. Esquece de olhar as possibilidades que Deus já colocou na nossa vida. Por isso, eu quero que você hoje abra o seu coração, abra a sua mente e deixe Deus trabalhar na sua vida e sair da zona de conforto. Transformar um medo no motor que vai fazer você sair da situação que você está hoje. Quanto tempo faz que você não pensa em Deus? Quanto tempo faz que você não conversa com Ele? Quanto tempo faz que o medo te faz paralisar a sua vida emocional, a sua vida espiritual? Eu quero orar por você. Feche seus olhos aí onde você está. Eu não sei onde você está vendo este vídeo, mas feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero te ensinar a orar, a falar com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero pedir por meus amigos, aqueles que estão assistindo este vídeo nas mais diversas formas, que estão se sentindo paralisados, imobilizados e não conseguem de nenhuma forma entender que podem mudar as suas vidas. E eu quero pedir agora, ó Deus, que o Senhor possa os ajudá-los a entender que o Senhor está presente, que o Senhor está com eles e que o Senhor segura firme na mão para que tenha uma vida nova. Eu peço a Deus por aqueles que estão sofrendo momentos de depressão, síndrome do pânico, aqueles que estão sofrendo, imobilizados pela perda de um parente, de um amigo, do pai, da mãe, de um filho, aquelas mães e pais que estão sofrendo porque os seus filhos estão nos vícios, na droga, presos, escondidos atrás de problemas. Essas mães e pais e familiares que se sentem imobilizados, que hoje possam segurar na mão do Senhor, sentir uma confiança e seguir em frente numa nova vida. Por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, você que está aqui com a gente no Palavra Viva na TV Orion. Você pode mandar um WhatsApp, aqui vai aparecer aí no seu vídeo novamente. Você pode fazer perguntas, você pode querendo ampliar, ou se você precisa de ajuda, se você precisa ampliar a sua visão sobre o conhecimento bíblico, o Palavra Viva está aqui para te ajudar. Compartilhe esse vídeo no Facebook, nas suas redes sociais. Eu sou o Pastor Rony,
pastor da primeira Igreja Batista de Serquilho, ali na rua Francisco Gaioto, 266, no centro de Serquilho, na Rua da Rodoviária, em frente ao posto de gasolina, uma igreja vermelha. Você é o nosso convidado especial, domingos às 9 horas da manhã, também às 7 horas da noite, às quartas-feiras, às 7 horas da noite. Eu espero você lá. Deus abençoe e que hoje você possa se sentir seguro a enfrentar os medos e seguir em frente. Deus abençoe.